Meu povo, boa noite, hein? Que noite molhada vivemos aqui no Estádio da Luz. É porque vocês não podem ver as minhas meias, mas choveu demais aqui, em algum momento atrapalhou a bola a rolar. E a chuva faz parte desse preâmbulo, porque tomar muita chuva, frio, vento, guarda-chuva, sai voando, tudo isso vale a pena quando a gente acompanha o tipo de jogo que a gente acompanhou, né? Caísse para onde caísse, Benfica e Barcelona fizeram aqui um grandíssimo espetáculo de um futebol sem nenhum controle e extremamente divertido. Certamente os técnicos vão para casa muito mais insatisfeitos com o que fizeram seus times do que satisfeitos. Foi o jogo da torcida, não foi o jogo dos técnicos, né? Um jogo sem controle nenhum como foi esse, eu acho que deixa muito mais um sabor de diversão do que de que é possível competir a longo prazo jogando assim. Mas sim, foi muito divertido. Do Barcelona, além da vitória, que deixa o Barcelona já classificado para as oitavas de final, em muitas boas condições, inclusive, de se classificar ainda em segundo, ainda em primeiro até, mas se classificar na parte alta da tabela, fica também o sentimento do time que não desiste. E eu acho que esse é um sentimento muito bom de se ter. O time que não vai desistir, que vai seguir lutando até o minuto final. O Barcelona jogou mal, para mim, o jogo inteiro. Depois do gol de empate, o Barcelona acho que teve alguns bons momentos até o segundo gol do Benfica, do gol de empate no primeiro tempo ainda do 1-1, mas de resto, a não ser pela vontade, e eu acho que uma postura do Benfica de que foi muito para trás no segundo tempo, porque sempre que pressionou, levou, mas não quis pressionar, quis ficar muito atrás, e aí o Barcelona conseguiu encontrar os gols, mas eu acho que não fez um bom jogo o Barcelona. Para mim o jogo do Benfica é melhor que o jogo do Barça, tá? O plano de jogo, como é executado do Benfica é melhor do que o jogo do Barcelona. Basicamente o plano do Benfica foi começar muito forte, marcando em cima, mordendo, não deixando o Barcelona gostar do jogo, e conseguiu fazer isso, levando muitas vantagens nos duelos. Acho que Ronald e Araújo, quando tiveram muitos problemas pela direita, e o Carreiras no início do jogo levou muita vantagem sobre o Lamine Yamal também, fazer com que o Benfica desarmasse muito por onde o Barcelona mais gosta de criar e que contra-atacasse muito rápido. Assim chegou ao primeiro gol, podia ter feito um 2-0 numa outra jogada também do Carreiras pela esquerda, e não marcou. O Barcelona consegue, numa jogada que não era perigosa do Baldé, um pênalti, e o Lewandowski empata, ainda tem uma chance de virar, e depois vem para mim um erro muito grave do Szczesny, porque ele sai uma bola muito longe da área, que o Baldé poderia controlar, era um ataque que eu acho que o Baldé iria cortar o lançamento, o Szczesny lê mal, sai atrasado, tromba com o Baldé e sobra para o Pavlidis fazer o 2-1. Depois um pênalti que o Szczesny também chega atrasado, embora está um pouco vendido na jogada, mas ali eu acho que o goleiro nunca nessas jogadas deve ir para cima do atacante, ele deve tentar bloquear e fechar o espaço, o Szczesny acaba cometendo o pênalti. E o 3-1 do Benfica me parecia justo para o que tinha sido o primeiro tempo, e acho que o Barcelona até poderia ter sofrido mais, porque o Benfica já começava também em alguns momentos não mostrar energia para manter o pé lá embaixo no acelerador. O Barcelona ganha um gol no segundo tempo, assim como o Benfica ganhou o seu segundo gol, o Barcelona também ganhou o segundo gol, uma bola que o Trubin vai tentar sair jogando, acerta a cabeça do Rafinha, e logo depois um gol contra do Araújo, né? Uma muito má noite do Ronald Araújo, como eu disse, ele e o Koundé não foram bem, o Szczesny ainda se redimiu em alguns outros lances no final da partida, e o Benfica ele conseguiu fazer o 4-2. A partir daí, foi o Barcelona indo todo para cima, o Benfica todo atrás, não deixando o Barcelona criar chances por dentro. O 4-3 sai para mim de um lance que não é pênalti em cima do Lamine Yamal, para mim é muito insuficiente o toque no ombro do atacante do Barcelona para que seja pênalti. Com o 4-3, o Benfica se assusta e o Barcelona acredita. Em um grande passe do Pedri, o Eric Garcia empata o jogo. Mas assim, os gols do Barcelona, o quinto gol é um contra-ataque de um lance que o Benfica reclama muito pênalti, né? Um lançamento na área e tal, que para mim também não é pênalti. Eu acho que nem o pênalti em cima do Lamine, nem o último pênalti que reclama o Benfica. Para mim nenhum dos dois é. Eu acho que reclama bem o Benfica, porque um foi marcado e o outro não. Mas para mim nenhum dos dois lances era para ter sido marcada a penalidade. E sai o gol do Rafinha no contragolpe. Uma super arrancada do atacante brasileiro, que corta para dentro e chuta para fazer o 5-4. Esses foram os lances capitais do jogo, né? Queria comentar um pouco esses lances capitais. Agora, para falar mais de sensações, me dá a sensação de que hoje, pela primeira vez, embora tenha ganhado o jogo, o Barcelona perdeu para o adversário em jogo. Acho que não tinha acontecido ainda na temporada de perder nos 70 metros de campo que não sejam as áreas. Teve um jogo contra o Las Palmas, por exemplo, que o Barcelona não esteve bem e tal, mas hoje eu acho que o time foi claramente vencido pelo Benfica em muitas fases do jogo.
não conseguiu atacar bem, não conseguiu colocar... Tanto que os gols do Barcelona, se a gente for ver, são 2 de pênalti em jogadas... A do Lamine Yamal já tinha se transformado em mais perigosa, a do Baldé nem era perigosa. É um gol presenteado pelo Benfica, é um gol de cobrança de escanteio e todo mundo na área, e depois um gol de contra-ataque. São 5 os gols do Barcelona, está tirando o mérito dos 5? Não, mas o que o Barcelona quer fazer, que é construir, atrair o adversário por dentro, passar a bola para os pontas para terem 1 contra 1, infiltrações e tal, não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. O Barcelona fez 5 gols, o que é positivo, apesar de não ter conseguido fazer as jogadas que ele mais tenta, que ele mais gosta e que ele planeja fazer. Então tem muito mérito de que, mesmo que não seja possível criar, mesmo que não seja uma grande noite, mesmo que o adversário consiga neutralizar boa parte das suas qualidades, que você ainda faça 5 gols na casa do adversário, tem mérito. Mas também, assim, tem muitos gols ocasionais marcados pelo Barcelona, na minha visão, na noite de hoje. Já pelo lado do Benfica, eu acredito que o Benfica conseguiu muito mais claramente fazer o seu plano de jogo e que o seu plano de jogo tenha funcionado contra o Barcelona. O Benfica fez gol de jogada de contra-ataque, o Benfica fez gol deixando muita gente do lado esquerdo do campo, onde o Barcelona poderia ter mais dificuldade de defender. O Benfica fez gol marcando pressão em cima do Barcelona e roubando bola. Fez gol de lançamento longo nas costas dos laterais com jogadores entrando em diagonal. O plano do Benfica de marcar o Barça para anular ele conseguiu fazer, e conseguiu fazer também de contra-atacar o Barcelona. É porque, pela qualidade dos jogadores do Barcelona e por lances ocasionais, a bola que bate na cabeça do Rafinha, o pênalti que para mim não é em cima do Lamine Yamal, e uma jogada de contra-ataque no último lance do jogo, o Barcelona acaba conseguindo vencer. É uma doideira, eu sei que eu tô falando, né? Que o time tenha feito 5 gols, que o outro tenha feito 4, que o time que ganhou, que eu tenha a audácia, talvez, de dizer que esse time para mim mereceu menos e que esse time não conseguiu criar tanto assim. Mas a sensação que eu tenho é que o Benfica sabia como ia roubar a bola do Barcelona, sabia como ia correr, girava a bola muito rápido de um lado para o outro, porque o Barcelona, para pressionar a roubada de bola, concentra muitos jogadores de um lado, e o Benfica muito inteligentemente conseguia mandar a bola para o outro lado do campo. E conseguiu fazer isso muitas vezes, não só nos lances que foram gols, mas em muitos outros lances o Benfica conseguiu fazer isso. E as jogadas preferidas do Barça, Barça, não conseguiu fazer. Agora, o Hans Flick até falava com a gente na entrevista pós-jogo, o time não desistiu nunca. Isso é muito positivo. Que um time não desista, que um time não saia do jogo, que o time esteja sendo superado pelo adversário em jogo e em resultado, estava 3-1 e depois estava 4-2, e que ainda tenha força para ir buscar, é realmente muito positivo. No 4-4, inclusive, o Barcelona poderia ter ficado atrás e continuou tentando buscar o gol, consegue num contragolpe, mas a mentalidade desse time do Barcelona chama atenção. Tem personalidade, não se abate, quando o adversário quer jogar de igual para igual, o Barça também tenta jogar de igual para igual. Hoje, para mim, foi superado pelo Benfica em qualidade de jogo, mas conseguiu, porque o futebol também tem dessas coisas, marcar mais gol que o adversário. É um mau jogo defensivo das duas partes, especialmente do Barcelona, que permitiu muitos contra-ataques do Benfica. Agora, esse time tem qualidade para ir lá na frente e mesmo não estando num grande dia, vencer por 5-4. Falei da arbitragem, acho que também é um fator importante, que o pênalti do Lamine Yamal para mim não é, que o último pênalti que o Benfica reclamou muito também não é, um foi marcado e outro não. Enfim, Barça chega a 18 pontos, está classificado. Estar classificado quer dizer 2 semanas a mais sem jogar em fevereiro e não correr o risco de um mata-mata mortal dos 16 avos de final do play-off da Liga dos Campeões. Fecha a semana que vem contra a Atalanta para tentar vencer e quem sabe o Liverpool perder e terminar na primeira colocação. Se vencer a Atalanta vai ser pelo menos segundo colocado. Ser segundo ou ser primeiro é a mesma coisa, tá? Porque vai cada um para um lado da chave. Os dois vão ter vantagem de jogar em casa nas oitavas de final e vão pegar os adversários, em teoria, que vêm, em teoria, mais fracos, mas os que na prática vêm mais da parte de baixo da tabela. Então pegar primeiro e segundo, basicamente muda para que lado que você vai na tabela de classificação, nem faz tanta diferença assim. Talvez pro moral e tal, alguma coisa assim. Mas, enfim, garantir o segundo lugar é positivo pelos possíveis adversários que possam vir depois no mata-mata. É isso, meu povo, de um grandíssimo jogo, um grande espetáculo, um jogo muito divertido, menos tático em muitas ocasiões, mas futebol não é só tática. Futebol também é coração, também é vontade, também é fator humano de errar e acertar, tanto os jogadores como os árbitros. Os árbitros têm o VAR que tem que ajudar eles, mas o futebol tem tudo isso e teve tudo isso em uma noite molhadíssima porque choveu demais aqui no Estádio da Luz.